Olá, sétimo ano matutino, sétimo ano vespertino, tudo bem com vocês? Então, esse aqui é o Mole Espelho dessa semana, né? Então, vocês podem estudar por ela, assistir a aula ao vivo, né? Então, vamos lá. Nós estamos entrando aí no capítulo 6, a arte da arquitetura. Então, nós temos aí várias linguagens artísticas, a música, a dança, o teatro, né? As artes visuais, e temos também a arquitetura. A arquitetura também é considerada uma linguagem artística, né? Uma forma de expressão artística. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Abram seus cadernos, façam as anotações da semana. Nós estamos na semana que começa dia 7, né? Então, anote aí o dia da sua aula e o que nós vamos estudar essa semana. Então, nós vamos ver a introdução desse capítulo Arte da Arquitetura, que está na página 74, 75 e 76. Vou compartilhar o livro com vocês, né? Para que vocês possam ir acompanhando a leitura e as explicações, ok? Então, vamos lá? Olha que maravilha, né? Então, nós temos aqui, nessa página, a Arte da Arquitetura, capítulo 6. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre isso, né? Essa construção aí é uma construção fantástica, né? Aqui, ó, vista do templo Sagrada Família, que fica na cidade de Barcelona, Espanha. Essa igreja ela tem uma história muito interessante que vocês podem pesquisar, porque é muito bacana, né? Ela começou a ser construída, né? E ela nunca foi terminada. Observe que essa é uma foto relativamente recente e ela tem aqui, olha, as torres ainda. Por que ela não foi terminada? Porque Gaudí, que foi um grande, que se dedicou, né, à construção dessa igreja, ele faleceu. E como ela tem características muito particulares dele, né, não foi possível outros arquitetos, né, que vieram a outros projetos de terminar essa construção, eles nunca chegavam a um acordo, né, porque senão iria descaracterizar a obra do Gaudí. Né? Então, tem uma história muito interessante a respeito dessa igreja. Né? É um templo maravilhoso que fica lá no centro de Barcelona. Ok? Então, vamos lá. Na página seguinte, nós temos aí, né, o outro lado da cidade, já com outras construções, né? É uma cidade que tem muitas construções baixas e, de repente, aqui dois grandes arranha-céus, dois grandes edifícios, né? Então, isso são peculiaridades das construções na cidade aí, que é muito interessante a gente conhecer. E aí, a perguntinha que vocês vão copiar e responder no caderno, ok? Essa tarefinha aí foi no bloco de atividade para vocês fazerem essa semana. Que tipos de construção você identifica nesta imagem? Temos construções de grande, né, altas, muito verticais, e temos construções mais baixas. Que tipo de construções, né? Quais as construções mostradas na imagem mais chamam a sua atenção? Comente por que chamou a sua atenção esse tipo de construção. Pense nas construções do lugar onde você vive, aqui em Goiânia, o seu bairro, né? Na sua opinião, qual delas apresenta uma arquitetura mais interessante? Por que que apresenta essa arquitetura interessante? Será que na cidade de Goiânia tem algumas coisas interessantes em relação à arquitetura? Ó, dica, tem sim. Pesquisa que você vai encontrar. Mas ao longo desse capítulo 6 a gente vai falar sobre isso, ok? Então vamos lá ao texto. Então, criando espaços. Então, a arte da arquitetura, desde que o homem começou a colocar pedra sobre pedra, ele estava fazendo um projeto de construção. Ele estava criando uma construção. E aí nós já entendemos isso como uma proposta de arquitetura, ok? Em nosso dia a dia, podemos observar diferentes edificações que apresentam os mais variados estilos arquitetônicos.
A arquitetura faz parte da vida do ser humano há milhares de anos. As origens da arquitetura remontam dos nossos ancestrais pré-históricos. Quando ele coloca pedra sobre pedra, ele já está edificando, ok? Foi provavelmente para se abrigar de fenômenos naturais e de predadores que os seres humanos começaram a fazer suas primeiras construções, utilizando materiais como galhos, troncos, pedras e até ossos e peles de animais. Então, nós temos aqui uma moradia celta, construída por volta do século I a.C., na Espanha também, numa região chamada Galícia, tá? Então, vamos lá. A arquitetura está intimamente ligada à história da humanidade. No decorrer do tempo, desenvolvemos técnicas variadas, sofisticamos os materiais e diversificamos as funções de nossas construções. Mas também criamos diversas estéticas próprias da arquitetura, dando origem a estilos variados. Então, na arquitetura também nós temos diferentes estilos. Como assim, professora? Por exemplo, na Grécia tinha um determinado estilo, né? No Renascimento tinha outro estilo, no Barroco outras características foram acrescentadas, né, à arquitetura da época e assim sucessivamente, né? Cada período da história, a arquitetura teve um estilo próprio daquele período, ok? Então vamos lá. É por isso que muitos estudiosos consideram que a arquitetura seja uma mistura entre técnica e arte. Sim, tem que ter a técnica, né? De como fazer um arco, de como sustentar um telhado, isso é a parte técnica, né? Que tem, inclusive, muitos cálculos matemáticos e tudo mais. E a parte de arte? Como eu vou fazer esse material? Como eu vou fazer esse acabamento? O que eu posso colocar para a minha casa ficar diferente da casa do meu vizinho? Então, entra aí um pouco a arte. Um pouco não, muito, né? Um arquiteto precisa dominar saberes específicos da construção, mas precisa também ter o domínio estético próprio do artista. Além de variar com o passar do tempo, a arquitetura também apresenta características diferentes de acordo com a sociedade que a produz, como as pessoas moram, seus hábitos do cotidiano, suas festas, comemorações, crenças religiosas, preferências estéticas, tudo isso influencia nas construções, ok? Na próxima aula, nós vamos ver, então, as diversas funções da arquitetura, ok? Hoje nós vamos parando por aqui. Pesquise um pouquinho sobre isso, dá uma olhada aí nas grandes obras arquitetônicas ao longo da história da arte. Vocês vão se deparar com obras belíssimas, muito interessantes de conhecer, ok? Um beijo no coração, fiquem com Deus, se cuidem, tenham uma boa semana e não esqueçam de fazer a tarefinha lá da página 74, responder aquelas 3 questões, ok? Beijo no coração, fiquem com Deus.